Menos de 10% das empresas que entraram em recuperação judicial voltaram a operar normalmente. 10 anos depois da nova lei, quais são as razões do baixo resultado? Desinformação? Quando deve começar e terminar esse processo? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Ronaldo Claré de Moraes, da Primeira Vara Empresarial de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 23 anos e já passou por 6 comarcas: Açucena, Peçanha, São João Evangelista, Alfenas, Ipatinga e Belo Horizonte, onde está há 9 anos. Doutor Ronaldo, obrigado por mais uma vez nos atender aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, podendo contribuir de alguma forma com este programa. Com certeza, muito obrigado. Bom, iniciando então, doutor Ronaldo, a nossa questão: que avaliação podemos fazer desses primeiros 10 anos da Lei de Falências e Recuperação Judicial? E é possível dizer quantas recuperações deram certo nesse período? A lei é muito importante porque possibilita a solução de situações de crise das empresas. Infelizmente, o sucesso deste processo não é muito grande, não. Porque geralmente quando a empresa chega a ir ao judiciário pedir ajuda, na verdade ela já está numa situação tão delicada que dificilmente consegue se recuperar por si mesma. Seria mais ou menos como uma doença grave, é preciso antecipar os sintomas para evitar depois que a coisa se espalhe de forma irrecuperável, né? Ah, sim, a comparação é muito boa, porque a saúde financeira da empresa precisa ser detectada e acompanhada cedo, porque dependendo do estado, ela já não terá solução quando for buscar uma ajuda, buscar um recurso efetivo. E não é só a saúde da empresa, né? Porque isso tem reflexo para todos os lados: fornecedores, funcionários, bancos, credores, enfim, todo o conjunto da economia sofre com isso também, né? Com certeza, a empresa é fonte de produção de riquezas, de impostos, de empregos. Ela mantém trabalhadores que dependem dela para a sobrevivência e para a sustentação de famílias. Os credores precisam da empresa estável para que eles possam recuperar os seus créditos e também continuarem produzindo. Ou seja, a empresa é de uma importância social muito grande. E nesse estágio que nós vivemos hoje, doutor Ronaldo, de crise econômica, a tendência é de esperar o pior nesse caso, né? Ah, certamente. A crise econômica do país, ela tem um reflexo direto nas empresas. Pessoas jurídicas, sociedades que estavam endividadas antes desta crise, hoje estão numa situação de penúria. Quem estava prevenido, certamente, tem condição de superar a crise e vencer esses obstáculos que nós temos nesse período de transição. Então, Ronaldo, na avaliação do senhor desses 10 anos, o senhor acredita que voltando à questão da lei, né, ela já está consolidada, ela é uma legislação adequada, equilibrada para tratar dessas crises de empresas? A lei está consolidada, foram 10 anos de aplicação e o próprio processo de elaboração dessa lei lá no Legislativo foi maduro, foi um aperfeiçoamento de uma lei anterior que era bem prática. Seria concordata antigamente, né? Exatamente. Houve mudanças técnicas de nomes, né? O que antes era concordata, hoje é recuperação judicial. A lei trouxe uma novidade, que é a recuperação extrajudicial, que não depende do judiciário para existir, e tradicionalmente a falência, que é a situação mais delicada, grave, né? Mais grave. Fazendo um comparativo entre concordato, o que era antes e o que agora dessa lei de recuperação judicial, só dá para fazer para a gente um paralelo de vantagens e desvantagens? Eu penso que a grande vantagem que houve do procedimento anterior com o atual, da lei antiga com a lei nova, é a possibilidade da interferência dos credores na elaboração do plano de recuperação. Então, os credores hoje têm uma voz ativa porque eles são os principais interessados na solução da dívida da empresa que está em recuperação judicial.
E a partir do momento que eles interferem, eles passam a ser coadjuvantes desse processo. Sócios dessa situação, dessa crise aí, né? É como se fossem sócios, né? Porque o sucesso da solução vai ser o sucesso do crédito deles, da recuperação do crédito deles. E essa aprovação também é feita internamente pelos credores ou assembleia dos acionistas? Como é que é feito isso? Não, a empresa apresenta ao juiz o plano que ela tem, esse plano é levado a uma assembleia de credores. E depois de passar pelo juiz? Depois de passar pelo juiz. Primeiro o juiz ele define se vai submeter ou não a empresa ao processo de recuperação. Tomada essa decisão pelo juiz, ele leva aos credores, numa assembleia, aquela proposta feita pela empresa devedora. E os credores, por maioria, decidem sobre a proposta, podendo inclusive fazer modificações no plano inicialmente proposto. Ou seja, a partir daí pode-se pensar na recuperação e evitar o fechamento, a falência, né? Mas sobre esse assunto eu gostaria que o senhor falasse daqui a pouquinho no próximo bloco e falar para a gente aí sobre a importância que tem esse plano de recuperação, desse processo aí de recuperação, tanto judicial como extrajudicial. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os 10 anos da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Apesar dos baixos resultados aí, nós estamos conversando aqui com o nosso convidado de hoje, o juiz Ronaldo Clarete de Moraes, da Primeira Vara Empresarial de Belo Horizonte, falando para a gente aí, analisando a razão dessa baixa adesão. Doutor Ronaldo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito do plano, da importância que tem o plano de recuperação, que é o plano de salvamento da empresa. É melhor tê-lo do que não tê-lo, não é assim? Ah, com certeza. O plano, na verdade, é um planejamento. Ninguém faz nada na vida, principalmente uma empresa, se não tiver um bom planejamento. E a importância do plano hoje ficou mais acentuada em face da possibilidade dos credores intercederem na elaboração desse plano. Aliás, não é nem na elaboração, é na modificação do plano que a empresa apresenta ao juiz. Naturalmente que o devedor, ele tem lá o seu projeto e o projeto pode não ser exequível aos olhos dos credores, que são também interessados. Então, os credores interferem, por exemplo... E podem também sofrer prejuízo também, né? Vão sofrer com certeza, né? Ah, sim. Toda vez que uma empresa busca o benefício da recuperação judicial, implica dizer que ela vai ter condições especiais e até, às vezes, redução na dívida que ela tem com os seus credores para poder liquidar a sua obrigação, isso para pagar as suas dívidas. São as vantagens que essa lei trouxe, né? De facilitar a recuperação e o pagamento dessa dívida, né? Sim, exatamente. São várias as possibilidades. Além de conceder prazos mais elásticos, de acabar com juros excessivos, pode-se até reduzir os valores a serem pagos e aí interferem os credores, por exemplo, exigindo ou sugerindo que a empresa se desfaça de bens como imóveis que são usados como patrimônio. Podem ser vendidos então. Podem ser vendidos, desfaça às vezes de filiais, de depósitos que ela tem e que não trazem resultados satisfatórios, ou cheguem até a forçar a empresa a mudar o comando dela. Os sócios que
dominam, os sócios administradores, podem ser levados a vender a sua participação na empresa para que outros sócios entrem com uma visão diferente da deles e com a perspectiva de trazer uma solução que venha satisfazer a todos de uma maneira geral. E esses que adquirirem essa nova empresa, eles herdam também as dívidas? Como é que fica isso? Se entrarem na empresa para suceder os sócios, herdam as dívidas. Mas é possível solução de venda de filiais, venda de departamentos da empresa sem a obrigatoriedade da sucessão. Esta é uma previsão expressa desta nova lei que não existia na lei anterior. Essas vantagens aí que abriram essas brechas para permitindo facilitar o tempo, longo prazo, essas dívidas, não traz um risco de calote, não? Alguém pode fazer o plano e não cumpri-lo, por exemplo? O risco do calote, o risco do não cumprimento do plano, ele sempre existe. Porque às vezes você faz um planejamento e o planejamento não dá certo por razões diversas. Mas é melhor ter a possibilidade de sucesso, mesmo correndo o risco do calote, do que já ter a decisão de plano de que não vai ter nada. Agora, se houver esse tipo de situação, o juiz já decreta a falência da empresa imediata também, né? Sim, se os credores não aprovarem o plano de pagamento, o plano de recuperação, a solução que vai ser dada é a decretação da falência. Começa aí, né? Eu vou ampliar o nosso debate aqui, doutor Ronaldo Claré, chamando agora, convidando os estudantes da Faculdade de Direito, a FEAD, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. De que maneira o novo Código de Processo Civil pode interferir na recuperação judicial? Olá, Flávia. A sua pergunta é muito interessante porque nós estamos agora num período de vacância do novo Código de Processo Civil e certamente ele terá interferência na aplicação da nova lei de falência. É importante ressaltar que a lei de falência é uma lei especial que tem os procedimentos específicos para os processos de falência e de recuperação judicial. Entretanto, vários processos surgem em função desse processo especial que é de falência ou de recuperação. Então, esses processos que surgem, eles tramitam em apenso ao processo principal e correm no regime de procedimento ordinário, que é a aplicação do CPC nos seus procedimentos. Ou seja, o novo CPC vai interferir diretamente nesses processos que tramitam em apenso. E no próprio processo de recuperação e de falência, existem algumas situações, como por exemplo, prazo para as partes se manifestarem, que vão ser alterados com o novo Código de Processo Civil, principalmente se hoje considerarmos que uma das mudanças do novo Código de Processo Civil é a fixação dos prazos em dias úteis e não dias corridos, como é o atual. Como se deu a transição dos processos regidos pela legislação anterior e pela atual? Paulo, a transição foi simples. Todos os pedidos que foram ajuizados durante a vigência da lei antiga tramitaram acompanhando o ritmo da lei de 1945. A partir da vigência da nova lei, os processos passaram a tramitar dentro do procedimento previsto por ela. Ou seja, o que foi ajuizado na lei antiga continua no rito antigo. O que foi ajuizado na lei nova está sob a regência da lei nova. A participação efetiva dos credores ajuda na recuperação da empresa? Fabrício, como eu já havia dito anteriormente, eu penso que interfere diretamente e com muita importância, porque os credores, ao poderem participar da discussão do plano de recuperação, eles interferem e, com essa interferência, eles atuam, inclusive, podendo fiscalizar o cumprimento do plano apresentado pelo devedor.
Muito bem, quero agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito da FEAD. Bom, doutor Ronaldo, eu vou fazer um intervalo agora, eu gostaria que no próximo bloco o senhor avaliasse para a gente aqui quando é o momento que a empresa tem que identificar que está na hora da recuperação ou da falência. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os 10 anos da Lei de Recuperação Judicial. Nosso entrevistado é o juiz Ronaldo Claré de Moraes, da Primeira Vara Empresarial de Belo Horizonte. Doutor Ronaldo, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito daquele momento. Como é que a empresa pode identificar quando é a hora de realmente entrar em recuperação judicial, evitar o pior, evitar a falência? Esse momento ele é difícil de ser identificado. Quando se trata de falência, até é mais fácil, porque a partir do momento em que a empresa tem mais dívidas do que patrimônio, aí o buraco se abre. O buraco já está aberto, já é situação de falência. Agora, quando é uma situação de recuperação, a situação é mais difícil de ser detectada. O devedor é que tem que ter esse feeling, né, esse sentimento, olha, preciso da ajuda porque senão eu não vou conseguir. E no caso da recuperação, esse momento ele tem que ser antes das dívidas estarem acima do patrimônio. Essa é a lei de falência e recuperação judicial. Ela tem sido mais de falência ou de recuperação? Infelizmente, mais de falência, porque aquela situação a coisa já chegou ao fim, aí vira falência. Existe algum setor onde tem mais ocorrências de falência e de recuperação? Você identifica já isso? O setor comercial é o que tem maior incidência de processos de falência. Agora, na experiência que você tem, quanto tempo, em média, dura aí o processo de recuperação judicial? Por lei, ele deveria durar 2 anos, mas normalmente não consegue se encerrar com esse tempo, não. Em média, entre 3 e 4 anos encerra-se o processo de recuperação. Os processos de falência já demandam um tempo maior, principalmente se a empresa for empresa grande e que tem uma complicação também maior em função desse gigantismo dela. Doutor Ronaldo, existe aí critérios, naturalmente, devem ser estabelecidos pela lei, de quais seriam os primeiros pagamentos a serem feitos por essa empresa na recuperação? Ah, sim. Na recuperação, sempre credores trabalhistas, até determinados limites, têm preferência legal. Por exemplo, salários valores até 5 salários mínimos de remuneração do trabalhador tem que ser pago em 30 dias. E a partir daí, outros credores têm preferência, mas em princípio, os primeiros a serem pagos são os trabalhadores. Agora é importante tentar salvar a empresa porque ela gera empregos, a economia, gera impostos e tudo mais. Agora, você não acha também que, ao mesmo tempo, essa lei ela pode estar incentivando ou protegendo a má gestão, a incompetência? Eu não acredito que ela esteja incentivando ou protegendo a má gestão. Ela está, na verdade, protegendo o interesse dos credores. Porque se a empresa falir, os credores não recebem. Exceto alguns ali, os com preferência. E a partir do momento que a lei permite que haja a recuperação, ela dá um fôlego para o empresário que está em situação de crise e dentro desse tempo de fôlego, de prazo para satisfação das obrigações, ele pode se recuperar e pagar tudo o que deve e mais, preservar aquela fonte de riqueza, aquela fonte de empregos, aquela fonte de tributos e manter as relações com os credores, porque os credores também produzem e dependem do recebimento do que vendem para continuarem produzindo. Ou seja, isso é uma bola de neve, uma coisa positiva. Se dá certo, todos ganham.
Dá para respirar, né? Doutor Ronaldo, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Atualmente eu estou lendo o Fernando Pessoa, Citações e Pensamentos do Fernando Pessoa, uma obra simples, mas interessante, porque Fernando Pessoa é um dos escritores portugueses, deve ser o mais reconhecido, ou um dos mais reconhecidos, e é uma leitura agradável, ela é interessante de se ver. Com certeza uma boa indicação. Doutor Ronaldo, agora, quando se encerra, voltando à questão da lei de recuperação judicial aqui das empresas, quando se encerra o processo, significa também que todas as dívidas foram pagas? Não. No caso da recuperação judicial, ela pode ser encerrada de duas formas. Se foram satisfeitas as obrigações assumidas, o juiz decreta o encerramento e aí sim, então, estão satisfeitas as obrigações. Todavia, se não houve cumprimento dessas obrigações, a recuperação se transforma em falência. E aí o encerramento se dá pelo lado menos interessante possível. Nós falamos aqui sobre o baixo resultado de recuperação, menos de 10% das empresas que são 6 mil empresas, me parece, que em todo o país, né, entraram com esse processo. O senhor tem a avaliação de que no exterior, em algum local, algum país, a coisa já está mais avançada, com um índice de recuperação melhor do que o do brasileiro? Eu não tenho conhecimento dessa situação no exterior. A minha avaliação da situação brasileira é de que, na verdade, os empresários, quando buscam o auxílio judicial, eles o fazem já num momento tardio, fora da hora. Deixaram passar o momento adequado para obter o benefício. Ainda no Brasil, o senhor identifica alguma região brasileira que tenha mais índice de recuperação ou de busca de pedido de recuperação? Isso tem relação com a atividade econômica mais intensa ou não? No Brasil, a região sudeste é que mais tem processos de recuperação e isso está diretamente relacionado à maior atividade econômica que existe nesta região. E o senhor tem assim, uma avaliação sobre a possibilidade de, digamos assim, os investidores não herdarem os passivos dessa empresa? Isso é possível? Isso traz mais condições de sucesso ou não? Não, existe essa possibilidade, inclusive isso hoje é expresso na nova lei, a 11.101 de 2005, e nós temos um exemplo recente de grande empresa que transferiu parte dela para terceiro, que foi a Varig, que vendeu para uma parte dela que hoje foi assumida pela Gol. Uma empresa aérea que tem uma parte de uma outra que está em processo de recuperação e que foi desmembrada para possibilitar pagamento dos credores com essa venda que foi realizada há alguns anos. É um exemplo bem sucedido, aparentemente bem sucedido, porque ainda não foi encerrada essa recuperação da empresa, ao que me consta. Doutor Ronaldo, nós estamos na reta final do nosso programa. Gostaria só de uma breve avaliação sua sobre o funcionamento da recuperação extrajudicial. Como é que funciona isso? A recuperação extrajudicial, na verdade, é um acordo do devedor com os credores. Uma conciliação já? É uma conciliação, que, aliás, seria o ideal, porque a intervenção do juiz, ela, no Brasil, infelizmente, é feita em tudo. O Brasil judicializou todas as questões. E ao passo que o ideal seria que as questões fossem resolvidas entre as partes interessadas e só em último caso levada à justiça. Então a recuperação extrajudicial é uma solução que a lei prevê que não depende da justiça e pode chegar ao judiciário apenas para homologar a solução final entre as partes. Diminuir a interferência do Estado na vida, nas relações empresariais, né, comerciais, não é isso? Ah, sim, e que é um objetivo, porque hoje o que está acontecendo? Nós, segundo as estatísticas, nós temos cerca de
a cada 2 pessoas tem um processo no Brasil. Tem excesso 100 milhões de processos em andamento. Um excesso de judicialização. É excesso, com Muito bem. certeza. Bom, eu conversei aqui com o juiz Ronaldo Clarete de Moraes, da Primeira Vara Empresarial de Belo Horizonte, e discutimos aí sobre os 10 anos da Lei de Recuperação Judicial e Lei de Falências também. Doutor Ronaldo, obrigado pela presença aqui, pelas explicações justificativas da nova lei. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição Foi um sempre prazer. que for conveniente e acharem que Com eu certeza. possa contribuir de alguma forma. Será nesse sempre um esclarecimento. prazer. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.